E aí, pessoal, vamos falar das especulações, os nomes que circulam nesse momento, tanto de chegadas como de saídas, ponto a ponto, cada uma das especulações nós vamos conversar, porque a sexta-feira foi de muita informação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, o ativo está no nosso canal, ele está aqui, entre na descrição agora e melhore a sua vida. Melhore o seu relacionamento, ou seja, ativo é a solução. Gente, vamos lá. Especulações, saídas e chegadas. Novos nomes entraram na lista. Nomes importantes, alguns que foram já oferecidos para o Grêmio. Denis Abraão, na entrevista que deu à Rádio Bandeirantes ontem, indicou lateral direito, lateral esquerdo, 2 zagueiros. Negou alguns nomes que inclusive estão sendo sugeridos aqui. Também falou em centroavantes. Deixou vazar um pouco a questão do Vitor Bueno, que pode ser atacante, pode ser meia. Tudo isso a gente já conversou. Mas hoje eu quero posicionar o que se fala sobre os nomes, entrando especificamente em cada um deles, inclusive os nomes que surgiram hoje. Eu vou começar pelo goleiro Fernando Miguel. Conhecem, né? Conhecem hoje no Atlético Goianiense. O Grêmio nega completamente a possibilidade de contratar um goleiro experiente. Denis Abraão, inclusive, disse, não procuramos, estamos bem informados, falou de todos os goleiros. Mas, lá de Goiânia, vem a notícia de que o Grêmio teria sondado o Fernando Miguel. Para quem não sabe, Fernando Miguel foi goleiro do próprio Grêmio, nas categorias de base. Lá em 2004, o Grêmio contratou, e ele acabou não tendo carreira aqui, em razão de outros momentos. O Groy tomou forma, o Galato tomou forma, e o Fernando Miguel não conseguiu jogar aqui, fez história, jogou no Vasco e faz boas temporadas lá no Atlético Goianiense. Mas, vamos à informação, o Grêmio não aceita esse negócio, o Grêmio não procurou. As notícias que vêm lá, portanto, acabam não coincidindo com o que o Grêmio pensa. Jogador oferecido, chegamos na zaga. Manuel, jogador do Atlético Paranaense, que foi para o Cruzeiro. Esse jogador foi para o Fluminense depois e foi oferecido ao Grêmio. O Grêmio confirma o interesse, ou melhor, confirma o oferecimento e não indica ainda se tem interesse ou não. Esse jogador tem 31 anos, ele tem contrato com o Fluminense até 2023, mas analisou. Opa, esse jogador pode ser interessante aqui. Um jogador, como eu disse, de boa passagem por alguns clubes, que fez no Fluminense, não conseguiu manter o bom nível que teve, por exemplo, e principalmente no Atlético Paranaense, mas o Grêmio vai ter que competir para ter esse jogador com clubes de Série A. Se fala em São Paulo, no próprio Atlético Paranaense, o Grêmio vai ter que competir com eles. Eu, particularmente, não acredito neste modelo aqui, pela idade e principalmente o Grêmio tem 2 zagueiros experientes. Então eu acredito mais em zagueiros mais ascendentes, zagueiro de 23, 24, 25 anos. Mas notícia está aqui e a gente vai posicionar. Sobre Jean Carlos, o meia do Náutico, que tem contrato até o final de 2004, o que se fala? Mais uma vez, a informação é que o Grêmio tem interesse, mas não consultou ainda o agente do jogador. A gente teve mais informações sobre o seu contrato, é até o final de 24, e o salário gira em torno de R$120 mil. O que para a realidade do Grêmio é pouco. Claro que ele viria ganhando mais, mas para a realidade do Grêmio, 120 mil é muito abaixo, muito menos, por exemplo, do que ganha o Tonhão. Então, essa é a informação, a gente fica com ela, também posiciona nesse sentido, porque Jean Carlos parece ser ainda uma linha mais de agente para agente e não, o Grêmio não confirma isso. Lucas Cal, o Grêmio realizou uma consulta, não fez proposta, é um meia, é um volante que joga como zagueiro também na equipe do América Mineiro. Trabalhou com o Wagner Mancini e esse jogador teria sido indicado pelo Wagner Mancini. Ele pertence ao São Paulo e o contrato com o América vai até o final de março de 22, ou seja, coincide com o fim do regional. Ele tem propostas do Japão e da Major League, ali nos Estados Unidos. Mas
Segundo consta, o Grêmio só sondou em cima da indicação do Wagner Mancini, mas também não posicionou proposta ainda por esse jogador. Esses 4 que eu citei foram os jogadores que, em tese, foram especulados hoje no campo de chegadas. No campo das saídas, nós temos algumas informações. A primeira delas, Alisson, o América Mineiro, o São Paulo e o próprio Fluminense demonstraram interesse, sondaram a condição dele. Qual é o complicador? O salário. O salário dele considerado muito alto para a realidade, imaginem só, São Paulo, Fluminense. O América a gente até entende, mas São Paulo e Fluminense considerarem caro o salário do Alisson indica claramente que o Grêmio superdimensionou seus jogadores e esse vai ser um problema muito sério de resolver. Outro jogador que também faz parte dos planos do Grêmio de liberação são Borja e Douglas Costa. Douglas Costa está sendo sondado por uma série de clubes, já vazou possibilidade de Flamengo, de Atlético Mineiro e agora São Paulo. Informação que a gente consegue de lá é que o São Paulo considera um ótimo jogador, mas se assusta com o momento e principalmente com o contrato dele, que também viabilizaria a ida para o São Paulo que não vive um grande momento financeiro. Ou seja, mais uma vez, o alto salário do Grêmio inviabilizando saídas. A gente já falou muito tempo do Everton na mesma situação, do Paulo Miranda na mesma situação. O Grêmio já trabalha a rescisão de contrato desses jogadores e eles que terminam o contrato no final de 22. Mas indicando para vocês a grande dificuldade. Por fim, dentro dessa linha desse conteúdo, nós vamos falar de Borja, que também recebeu sondagens de outros clubes. Borja tem contrato com o Grêmio até o final de 22. O Grêmio deveria ter exercido o direito à compra e não o fez. Por quê? Porque não acredita mais na possibilidade de comprar Borja, não quer mais o Borja e agora está tentando colocar o Borja no mercado para que ele tenha e o Grêmio possa se livrar do seu salário. Esses 3 jogadores, Douglas Costa, Borja e Alisson, representam grande parte da folha. O Grêmio já se livrou de perto de 1,5 milhão, agora tenta se livrar de mais 2, 3 milhões, lembrando, o máximo que o Grêmio vai poder produzir em matéria de folha é de 7 a 8 milhões, ou seja, reduzir a metade do que gastou. Essas situações envolvendo esses jogadores neste momento priorizam a ideia do Grêmio para tentar liberar e começar um 22 mais sadio financeiramente. Ontem, na reunião do Conselho, o Grêmio deixou claro que o seu faturamento caiu muito, perto de 2 milhões, de 200 milhões, e o Grêmio vai ter que produzir, a partir de agora, outra realidade, e ela, claro, passa pela diminuição da folha de pagamento dos atletas que foram criadas em cima de uma realidade completamente paralela que o Grêmio viveu no departamento de futebol. O Grêmio gasta muito mais do que os jogadores merecem, e isso está evidente quando o assunto é recolocação desses jogadores. Alisson, que pode não ter sido um grande jogador aqui, teria sim entrado em outros clubes, Borja da mesma maneira, e Douglas Costa nem se fala. E por que não tem? Porque o Grêmio superdimensionou e paga muito mais do que o mercado paga. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.